Olá pessoal, aqui é Isidoro Kutner, o seu professor de harmonia funcional e improvisação. E hoje a gente vai falar de um assunto, mais um assunto palpitante, emocionante, que é a cadência 2-5. A cadência 2-5 ou 2-5 é a cadência mais famosa do jazz, da bossa nova, tem muito no samba, então nós vamos falar sobre ela nesse momento. É, Tudo começou na Idade Média com a cadência plagal. A cadência plagal, ela existia possivelmente porque a igreja não deixava uma cadência que tivesse dominante. Em primeiro lugar, desculpa, eu vou falar cadência. Em harmonia funcional, cadência é dois a mais acordes que acontecem tanto, se repetem tanto em tantas músicas, acabam virando uma espécie de um clichê e são chamadas de cadência. Então, quando o dominante, o 5-7, resolve no primeiro grau, isso é uma cadência chamada cadência dominante ou cadência dominante tônica. O dominante, ele só resolve porque dentro dele ele tem um intervalo chamado trítono. É um intervalo bastante tenso. Ele tem essa sonoridade. Ele é que faz o acorde dominante ser um acorde tenso, tá? Como vários de vocês já sabem, devem estar falando aí atrás, né? A cadência do demônio, diabolos em música, exatamente. A igreja proibia porque achava que essa sonoridade do trítono, esse intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta, que tem 3 tons, daí o nome trítono, atraía o demônio, o diabo. Então, era proibido compor música com trítono, seja dentro de um acorde, seja melodicamente. Aí o cara escreveu e ia para a fogueira. Para a fogueira não fui eu, foi o copista. Vai você e o copista junto para a fogueira. Não podia botar trítono. Então, quem não tem cão, caça com gato. Aí tinha essa cadência chamada cadência plagal. Som de amém, Domino Espírito Santo, amém, amém. Cadência plagal, muito usado em rock. Quem estava fazendo? Fá, dó, cadência plagal. Muito bem. Quando revogaram a lei de morte para quem usasse trítono, foi feita uma cadência muito popular no mundo inteiro, uma cadência sensacional usada até hoje, chamada cadência autêntica, que era o 4º grau, que é da área subdominante, o 5º grau, que é da área dominante, e o 1º grau, que é da área tônica. Então, essa cadência 4-5-1 é uma cadência super interessante, super usada até hoje em pop, rock, tudo. E ela é muito interessante, dentre outras coisas, pelo fato dela, passar pelas 3 áreas, área subdominante, área dominante, área tônica. Causar as três sensações que os acordes causam em música. O nome harmonia funcional é porque os acordes têm função. E função, no nosso caso, é um sinônimo de sensação. Então, as 3 sensações, sensação de estabilidade ou não movimento no 1º grau, média instabilidade, médio movimento no 4º grau e total instabilidade no 5º grau, devido ao trítono que eu acabei de falar. Então, 4-5-1, cadência autêntica, super legal, super usado, até hoje muito. 5-1-6-4-5, tá? Mas observou-se uma certa fragilidade nessa cadência. Apesar de passar pelas 3 áreas das 3 sensações, observou-se que enquanto o intervalo entre Sol e Dó é um intervalo de quarta justa, que é um intervalo expressivo, não é nem grande demais, nem pequeno. Sol, Dó, quarta justa. O intervalo de Fá para Sol é um intervalo de segunda maior. Fá, Sol,
bem inexpressivo em relação ao Sol, Dó. E aí alguém teve a seguinte ideia: e se eu pegasse o quarto grau, que é da área subdominante, e trocasse esse acorde pelo segundo grau, que é o mesmo acorde, que é o acorde da mesma área. Aliás, Ré menor é relativo menor de Fá maior. Mas qual é a vantagem disso? A grande vantagem é que agora a distância de Ré para Sol é a mesma quarta justa que tantos elogios eu acabei de fazer, e a gente acabou ficando com o mesmo intervalo de quarta justa aqui, ficamos aqui também. Então, acabou que nós fizemos uma isonomia aqui de intervalos. Então a gente tem agora. Então, Sol, Dó, ao invés de Fá, Sol, Dó, tá? Então, aí surgiu o que? A famosa cadência 2-5-1, né? Bom, você tem duas em um. Pague um e leve dois, né? Você tem aqui a cadência 2-5, a cadência 5-1 e a cadência 2-5-1. Aliás, pague 2 e leve 3, né? Então você tem o intervalo de Ré para Sol simétrico ao intervalo de Sol para Dó. Essa é a famosa cadência 2-5. Na Berkeley, eles sugerem que a gente use certos sinais de análise. Então, para ajudar a gente a analisar, sugerem que sempre que um dominante resolve que ele deva levar uma seta, e sempre que a gente encontra uma cadência 2-5, que a gente leve um colchete, e esse é o som do 2-5-1. O 2-5 é a cadência mais estudada no mundo da música, do jazz, em termos de frase. Então, você... tem 1 milhão de frases. Estuda-se várias frases para o 2-5, porque sabe-se com certeza que nas músicas a gente vai fatalmente encontrar um 2-5. Com uma observação: na música pop, no rock, não encontra-se com tanta profusão, assim, no chorinho não se encontra 2-5s com tanta profusão quanto no jazz, principalmente o jazz bebop e pós-bebop. Na era do swing, não tanto, mas na hora do bebop, onde a gente encontra 2 acordes por compasso, então 2-5s primários, 2-5s secundários, porque tem outros tipos de 5. Então a sonoridade toda. Esse tipo de som, 2-5, 3, 2, 2-5, 1, 2-5 para o quarto grau. Então a gente tem o 2-5 primário e tem 2-5 secundário. Então o 2-5 é essa cadência. E vocês estão vendo a aula de hoje começou com a origem do 2-5, tá? A gente não encontra muito esse material da origem do 2-5, por isso eu fiz questão de falar a origem do 2-5 e também o 2-5 em várias situações. E eu vou falar agora, rapidamente, para encerrar, sobre o 2-5 menor. A outra modalidade que eu queria falar para vocês é sobre o 2-5 menor. 2-5 menor é um 2-5 especialmente feito, customizado, como se fala hoje em dia, customizado, especialmente feito para resolver um alvo menor. Então, ao contrário, diferentemente do 2-5 que a gente viu, onde o 2 é menor 7, a gente tem o dominante, 9, 13, e o primeiro grau maior, supondo que eu esteja em Dó menor, eu poderia fazer um 2-5 para o sexto grau, usando o acorde meio diminuto. O 2-5 menor se caracteriza pelo fato do 2 ser meio diminuto, ao invés do 2 menor com a quinta justa, e o dominante ter bemol 9, bemol 13, ao invés de 9 e 13, e o alvo ser um acorde maior. Então a sonoridade é essa. Então esse é o 2-5 menor.
muito interessante observar que a quinta diminuta do two, a nota Fá, é a bemol 9 do five, que cai meio tom para a quinta justa do alvo. Então a gente tem Fá, Fá, Mi. Daí essa sonoridade. Então a gente tem. Esse é o típico 2/5 menor. Ele pode estar tanto dentro de uma harmonia maior, como é o caso aqui, quanto, obviamente, dentro de uma harmonia menor. Então, se a minha música está em Dó menor, você vai ter um Ré meio diminuto, um Sol 7 bemol 9 bemol 13, um Dó menor com 7. Muito bem, gente. Com isso, eu queria me despedir, dizer que foi um prazer falar sobre 2/5, essa cadência tão importante. E eu espero que vocês tenham gostado. Em breve estarei aqui com mais algumas dicas de harmonia funcional e improvisação. Valeu, um abraço.